essa questão de puxar na tela os elementos do menu. Para isso a gente tinha usado o Use Effect. Tá dando para enxergar aí de trás? Tá? Só um pouquinho. Obrigada. Então, o que basicamente a gente tinha feito? A gente tinha criado o estado para puxar os itens do menu, para que ele seja o que vai renderizar na página. Através do Use Effect, a gente tinha feito o acesso à coleção do menu que a gente tinha criado e pegando cada um dos elementos que ele encontrasse e colocando dentro desse estado e sempre adicionando o que já tivesse com o próximo que ele estava visualizando aqui no For It. E aí a gente criou um componente que era o menu card, e aí não estava desse jeito, mas aí se vocês quiserem eu posso explicar. O menu card tinha algumas props. O que eu fiz aqui? Ao invés da gente colocar tipo price e name, não, deixa eu voltar aqui no começo. Os 3 pontinhos, eu lembro que eu expliquei para vocês que a principal função deles era criar uma cópia de um objeto, de um array, e aí a gente consegue utilizar a cópia em alguns momentos. Ele também serve como uma desestruturação do objeto ou do array. O que isso significa? Se eu pego e faço tipo pontinhos isso daqui e menu item como tá ali, é a mesma coisa que eu escrever que o price, que é a minha props, é igual a menu item ponto price, ou que o name é igual a menu item ponto name. Por quê? Porque o que acontece? O menu item, ele tem as mesmas chaves que a props. Então, se eu pego e faço esses 3 pontinhos, ele já entende. Tudo que for com as mesmas chaves que as minhas props, eu consigo reaproveitar. Então, ao invés de você escrever desse jeito mais extenso, vocês podem colocar assim. E aí, as props que não correspondem às chaves que tem dentro do menu item, aí a gente tem que especificar quais são. Então, é só um jeito de, tipo, encurtar e não ficar aquela puta descrição de props, tipo, price name, nananana. Mas isso só vai funcionar se, por exemplo, sua prop se chama price e o seu objeto tiver uma chave que se chama price também. Se não for, aí já não vai funcionar, tá? Oi? Precisa, porque ele vai ficar reclamando, porque eu não botei, verdade. Então aqui, vou colocar isso só pra ele parar de ser falado. E aí as keys tem que ser únicas, então eu vou usar esse index aqui mesmo pra gente não gastar muito tempo criando uma aqui. Então tá. Então basicamente eu pego o meu state, que já foi populado com todos os itens que vieram do Firebase. Eu pego esse array, mapeio e crio para cada um deles um componente que é o menu card. O menu card nada mais é do que uma seção que pode ser clicável, que tem o nome e tem o price do item que a gente está pegando agora. E aí, no clique desse botão, que é o nosso item do menu, a gente consegue verificar em quem que eu estou clicando. Então, aqui só para a gente entender o que já tinha nesse código para não ficar muito confuso. Agora, como que a gente vai fazer para criar essas options? Primeiro, a gente tem que conseguir printar essas coisas na tela para saber em quem que eu estou clicando, né? Eu vou criar uma função. Se eu baixar, tipo, se eu diminuir só um pouquinho para conseguir caber tudo, fica muito ruim para enxergar daí? No vídeo ainda se mantém a qualidade. Como dizer? O meu é com. Na verdade, não, é Alt Z. Qual que é o seu aqui? Quebrar a função de contador. O que a gente fez é que quebra a função de contador. Ele deixa tudo na tela.
Ah, não, foi, ó. Valeu, Gabi. Ele, tipo, não para de somar tudo mesmo. E ele começa a ajudar Então tá tudo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pintar isso na tela. Vamos fazer isso rapidinho pra gente desempacar logo nesse negócio da Options, né? Então como que a gente pode fazer isso? Do mesmo jeito que eu já tenho aqui uma sessãozinha. Fica tranquilo, entra aí. A gente já tem a seçãozinha aqui que coloca todos os itens dentro do... Cria todos os itens do menu. Eu vou criar uma outra seção que vai ser a seção para o nosso pedido, tá? Então eu vou criar aqui dentro uma section. Que vai ser... E aí essa section ela vai ter que ser populada por um estado do mesmo jeito que a gente fez aqui no menu. Então eu vou colocar aqui, vou fazer um estado que vai ser a do meu pedido. Então const order, que vai fazer o set order. E aí a gente usa um state que vai ser um array vazio também. State, tá? Array vazio. E aí, toda vez que eu clicar nesse meu menu card, ao invés de eu dar um console log no meu menu item, eu vou querer que ele popule o meu estado, que é o de order, com esse item que eu estou clicando. Então, eu vou criar aqui uma funçãozinha, que vai ser post add order. Essa parte eu estou fazendo mais rápido porque eu acho que a grande maioria já conseguiu fazer, mas se alguém ficar com alguma dúvida é só me interromper, tá? Que ela vai receber o menu item. E aí, toda vez que ela for executada, ela vai fazer o quê? Ela vai setar lá no estado, então set order, o que já tiver lá. Então, eu posso pegar lá o menu e adicionar o menu item. E aí aqui, ao invés de ser esse console log, eu vou chamar essa função. Como que eu faço agora para printar isso na tela toda vez que eu clico? Isso mesmo. Boa. Muito bom, gente. Então eu posso pegar esse order, que é o meu estado, ele vai ser um array populado por vários objetos, e aí eu mapeio ele e vou pintando na tela cada um desses objetos que ele vai encontrando, né? Então aqui eu vou pegar o order, que é um array, vou fazer um map dele, pegar cada um dos elementos que ele criar, que ele tiver. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um return de... sei lá, vou criar tipo... só um P mesmo. Vai ser um P que vai ter aqui uma vez... Tá. Vai ter uma vez aqui, eu pego o elemento ponto .name e o elemento ponto .price. Então, estou criando lá o meu pedidozinho que vai dizer que quando eu cliquei nesse menu card, vai dizer não, né? Que quando eu clico nesse menu card, ele vai setar lá no estado o meu menu item, e aí depois eu pego esse estado que foi setado, e aí pego cada um dos elementos dizendo que existe uma quantidade do elemento X que tem preço X. Tudo bem até aqui? Vamos ver se está funcionando. Então, se eu clico... Super bem.
porque eu só alterei. Eu tinha colocado direto aqui o menu, e aí isso bugou tudo. Porque aí ele pega, tipo, todos os itens do menu e já printa na tela. Então eu pego o current state, o set order, e adiciono também o menu item. Nossa, não, peraí, eu fiz bem errado, não. Eu posso botar aqui. Acho que é assim que funciona. Tá, eu tinha colocado, tipo, o estado errado aqui. Ele tava pegando o menu, então ele pegava, tipo, todos os itens do menu. Até aqui, tudo bem? Sim. Aí agora vai começar a treta, né? Como a gente vai enfiar essas options no negócio. O jeito que eu pensei que simplificou um pouco a minha cabeça foi, ao invés de já adicionar o pedido no momento que eu clico, eu primeiro verificar se tem opção, e aí se tiver opção eu printo elas na tela. Se não tiver opção, aí sim eu ativo o Add Orders. Então foi esse o meu primeiro passo para começar a fazer isso. Então, ao invés de eu adicionar o pedido direto, primeiro eu vou verificar se ele tem opção. Se ele tiver opção, eu printo na tela. Se ele não tiver opção, aí eu mando ele setar o order direto. Como que a gente vai fazer isso? Para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar um pouco da estrutura que a gente fez lá no Firebase. A grande maioria acabou fazendo essa estrutura que eu vou mostrar aqui, que é todos os itens têm extras e options, só que alguns têm o extra vazio e o options vazio, e os únicos que têm o extra e options populado é o burger, o duplo e o simples, né? Então eu acabei fazendo dessa forma para que isso valha para mais pessoas, mas se alguém tiver feito sem os extras nas outras opções, dá para fazer da mesma forma, é só mudar a condição que a gente vai setar ali e eu falo para vocês. Prestar atenção nessa parte. Então, seguindo o que eu falei, o que eu vou fazer aqui vai ser criar uma função que primeiro verifique para mim se existem opções e extras, para depois mandar executar essa função de adicionar no nosso pedido, tá? Então, eu vou criar aqui uma const que vai se chamar, sei lá, verify. Que ela vai receber esse item que vem do menu card, que é o item que a gente está clicando. E aí, assim que eu clico nesse Verify Options, eu vou pegar o menu item, eu vou ver se o menu item ponto options, que é a minha chavezinha lá que eu coloquei no menu, ponto length é diferente de 0. Por que eu estou fazendo isso? Porque no meu caso e no de várias pessoas, a gente tem o option e o extra para todos os itens do menu. Se você não tem o option e o extra para todo mundo, você pode colocar aqui só, tipo, se tiver o menu options, aí eu faço tal coisa, senão eu entro para outra condição. Então só vai mudar essa condição aqui, tá? Tudo bem? Fechou. Então, se tiver o menu options diferente de 0, eu vou fazer alguma coisa. Aqui eu não vou colocar a parte do menu ponto extras, porque no nosso caso, se tem options, tem o extra, né? No hambúrguer tem options e extras, então ficaria meio redundante eu colocar e extras maior do que 0, porque essa daqui já vai abarcar as duas. Então, se o menu item.options.length for diferente de 0, eu vou querer que ele mostre as opções. Só que eu ainda não tenho nenhum lugar para mostrar essas opções. E para mostrar essas opções na tela, a gente vai precisar de um estado. Então, a gente vai ter que criar essas duas coisas agora. Então, quando a gente teve a aula de states lá, basicamente, toda vez que eu tenho que alterar alguma coisa na tela, por conta de alguma coisa que aconteceu no meu código, por causa de função, por causa de ação do usuário, a gente está falando de um possível estado.
tem essas alterações, tipo, pensei em inner HTML, então é porque eu preciso de um estado nesse momento. Então, a gente vai fazer um modal fake aqui. Não é bem um modal, mas é meio que um modalzinho. Então, eu vou criar esse estado aqui que vai se chamar modal. Que vai ter o set modal. O modal nada mais é do que aquela telinha que aparece por cima para você escolher opções. É como se fosse um pop-up, mas não é bem um pop-up. Tipo, deixa eu ver um exemplo, sei lá. Mas sei lá, você clicou em alguma coisa, abriu uma caixinha na frente, um modal, tá? Mas o nosso, no caso, não vai aparecer na frente, só vai aparecer lá embaixo. Então, esse modal, como eu quero trabalhar com um jogo de aparece, desaparece, aparece, desaparece, eu vou criar o estado como false e true. Então, toda vez que esse estado for true, ele aparece, quando ele for false, ele desaparece. E a gente vai ficar brincando com isso para conseguir fazer ele aparecer e desaparecer. Então, eu vou fazer um use state false. Depois a gente vai incrementar um pouquinho esse estado. Mas por enquanto, só pra gente entender essa dinâmica, vamos deixar ele desse jeito. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui no nosso return. Antes do meu pedido, eu vou criar esse local para que ele consiga printar para mim as opções. Conseguir printar para mim as opções, tá? Então tá. Então aqui eu vou primeiro ver se o modal é igual a true. Só que eu escrever modal igual a true é a mesma coisa que eu escrever só modal. Então se o modal existir, ele vai ser igual a true. Então não preciso colocar modal igual a true, é a mesma coisa que eu só fazer isso. Do mesmo jeito, se eu colocar ponto de exclamação modal, eu quero perguntar se o modal é falso. Então, jeitos de simplificar também essa questão. Vou usar alternado. Então, existe um modal, ou seja, o modal é igual a true, então eu quero que você faça alguma coisa para mim. O que ele vai fazer? Ele vai renderizar na tela as opções. Só que vocês concordam comigo que em nenhum lugar a gente está tendo acesso a essas opções? Então, a gente tem duas opções aqui. Uma opção que foi a que eu fiz, mas que talvez não seja a melhor, mas que eu ainda não entrei num consenso com o Rafa de qual seria, é fazer do jeito que eu vou fazer agora, para evitar que a gente crie mais um estado. Então eu vou pegar o modal e como ele depende do estado dele, né? Tipo, se ele é true ou false. E ele vai depender do item que a gente vai clicar. Então, se for um hambúrguer, ele vai ter as opções e eu vou precisar ter acesso a esse item. Então, eu vou criar um objeto que tenha todas essas informações. Eu vou criar um objeto que vai ter o estado do meu modal e o item referente a esse modal que vai ser aberto. Que no caso vai ser o hambúrguer duplo ou o hambúrguer simples. Tudo bem até aqui? Sim. Então, eu vou fazer aqui, sei lá, status, que vai ser o false. E pode ser o item. Mas, tipo, como a primeira coisa que a gente vai precisar no começo é só saber se o estado é falso ou não, e a gente não tem um item inicial que precisa ser setado, tipo, porque isso daqui vai ser o que vai ser renderizado logo que você entra na página, né? E quando você entra na página, não tem adicional ainda, só vai existir esse adicional no momento que eu clicar no hambúrguer. Então, eu só vou deixar setado o estado, e assim que a gente encontrar um opcional, a gente vai criar mais uma chave aqui, que seja o item, para ficar armazenado ali quais são as informações que a gente precisa pegar. Fechou? Tem alguém que tá perdido? Não seria melhor criar um componente? Fazer isso? Um componente em que sentido? Você cria um componente e depois chama lá no lateral quando você cria uma coisa.
pode criar um componente. É que eu acho que se a gente começar a criar os componentes, aí vai virar de novo uma 3 horas. de 3 horas e eu quero tentar ser o mais conciso. Eu não consigo isso, né? Mas eu tento ser o mais concisa possível. Mas sim, em vários momentos a gente vai ver que várias coisas vão se repetir e que daria pra criar os componentes, que daria pra fazer isso de uma outra forma, mas a gente vai tentar criar, tipo, a lógica juntas e vocês refatoram depois e a gente ajuda na lista, tá? Mas é o super válido isso, criar um componente super válido, boa lembrança. Fechou. Então aqui a gente tem um estado e aqui a gente só precisa deixar aqui falando, né? Então se existir o modal status, então se ele for true, ele vai fazer alguma coisa pra mim, senão ele não vai fazer nada. Então eu já vou deixar até especificado aqui. Então, se tiver o status true, ele vai... se tiver o status true, ele vai renderizar alguma coisa na página pra gente, senão ele só vai retornar falso e não vai fazer nada. Só que aí, Palomita, onde que eu vou puxar as informações para printar aqui nesse lugar? É o que eu tava falando lá do nosso estado, pra gente criar, colocar o item aqui também, para puxar ele. E onde que a gente vai conseguir fazer isso? Na Verify Options, que a gente deixou em aberto. Então, se o menu item tiver opções, eu vou setar lá no nosso modal. Vou fazer um set modal. Vou pegar tudo que já tem lá e adicionar uma chave que vai ser a do item. E esse item vai ser igual ao menu item. Faz sentido? Faz, não faz? Sinto aqui que algumas não fazem. Vamos de novo. O modal é falso agora. Não. Peraí. Ah, não, é verdade. Nossa, boa. O status. Boa, não faz sentido mesmo o que você tá falando. Então, se ele tem opções, aí a gente vai mudar tudo que tá lá no modal. Eu não quero mais que o status seja falso, porque eu quero que ele apareça, então esse state vai ser true. E o item vai ser igual a esse item que eu cliquei, que no caso vai ser o hambúrguer simples ou o hambúrguer duplo. Valeu, já aqui. Acho que tá sentido. Se não, a única coisa que eu vou fazer por enquanto é fazer o add order. Então, de novo, se tiver opções, eu seto lá que o modal agora vai aparecer e que o item que a gente está trabalhando em cima vai ser o menu item, senão eu só envio esse item direto para a minha order, que é a minha função aqui de baixo. Sim. Que ele vai setar lá no estado nossa nova order. E aí agora, vamos lá. Uma vez que a gente já conseguiu setar o item no menu, eu já consigo puxar ele e puxar as opções aqui dentro. Então, toda vez que o modal estiver aparecendo, eu vou pegar o item que a gente salvou lá no modal, pegar as opções dele e popular aqui dentro. Vou pegar os extras dele e popular aqui dentro também. Ok? Alguém muito perdido? Tá? Nossa, gente. Eu tô muito louca hoje. Alguém muito perdido? Enfim, tá, vamos lá. Então, vou criar aqui. Nessa div eu vou colocar Isso daqui, tipo, também faria muito mais sentido ser um componente, tá? Porque vocês vão ver que vai se repetir 2 vezes. Então,
eu vou colocar aqui que vai ser os extras. Vou colocar as opções. Mano do céu, tá difícil aqui. Opções, não. E aí, para popular os extras, eu vou pegar lá o nosso modal, ponto item, ponto off, então, ponto extras. Pegar os elementos que ele pega, cada um dos elementos. E aí, para cada um desses elementos, eu vou criar um input do tipo radio, que foi o que... Peraí, não deu certo depois. Então tá, então vou criar aqui um input que vai ser do tipo radio. Ele vai ter um nome, que vai ser extras. Por que o nome é importante nesse caso? Porque quando a gente tem um grupo de inputs com o mesmo nome, então ele entende que eu só posso selecionar um dentre esses inputs. Então, se eu não colocar esse mesmo nome, eu vou conseguir selecionar carne vermelha, vegetariano, frango, e aí vai ser tipo um bando de coisa, né? Então, a gente coloca o name para conseguir agrupar os inputs por grupo. E aí vai ter um value, que vai ser igual ao elemento. Então, por que vai ser igual ao elemento nesse caso? Porque aqui a gente já está entrando dentro do nosso item do menu que foi clicado, a gente já tem acesso aos extras dele. Os extras é um array com todas as opções, todos os extras. Então, quando eu puxo o elemento, ele já vai vir queijo, ovo, ou carne vermelha e tudo mais. Então, por isso que eu estou colocando esse value aqui como elemento. E aí, para aparecer o nomezinho bonitinho dele, eu posso criar uma label. E colocar também que o elemento vai ser essa label. A label é o quê? Nada mais é do que tipo a legenda do input. Então, para aparecer a bolinha e aparecer o nomezinho aqui na frente. Só que aqui o React vai reclamar, porque a gente não está colocando eles dentro de uma coisa que englobe eles, né? Lembra que sempre que eu tenho mais do que um elemento, eles têm que ser agrupados por uma div, uma section mãe. Então, eu vou criar aqui só um negocinho para agrupar isso. Não, assim não. Eu vou criar com div, porque senão ele não dá... Ele não bota um embaixo do outro. Ele só vai... Ele vai botar todo mundo perto. A tag tá ao contrário. Oi? A tag de fechamento. Boa. Tem que ter um map ali ou não? Aonde? No extras? Aham. Gente, vocês estão muito espertinhas hoje. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Gente do céu. Essa menina só dá luz. Sim. Não, sério, hoje eu dormi nada. Pronto. Isso vai funcionar? Provavelmente não, porque tá faltando um monte de coisa pra fazer. Mas vamos ver o que tá dando de BO por enquanto. Posso testar? Vamos ver se ele já tá reclamando de alguma coisa. Sabe? Por que ele não tá abrindo? Porque aqui no clique do item, né? Então, quando eu clico aqui,
ele tá mandando direto pro pedido, só que a gente criou aquela de verificação de opção, né? Então a gente tem que trocar aqui. Então, não é mais o add order, é o verify options. E aí, se verificar options, o que ele vai fazer? Set modal true e tá. Então, se eu botar aqui, se eu botar o hambúrguer, veio os extras, as opções não vieram ainda porque a gente não fez nada com eles ainda, né? Mas ele já tá vindo. Aí tem algumas coisas que a gente vai melhorando com o tempo, porque, por exemplo, se eu clicar em água, vai continuar esses extras aparecendo aí. A gente já trabalha para ir melhorando isso. Então tá. O que a gente vai fazer? As opções. Options, verdade. Jesus. Aí, por exemplo, foi o que a Vivian falou. Não podia ser um componente? Com certeza, porque olha o que a gente vai fazer aqui. Copia tudo. Copia aqui. Porcaria. Bota aqui options. Aí aqui, ao invés do extras, a gente coloca aqui o name também, vai ser options. O valor continua sendo o elemento, porque agora a gente já está na chave do options lá do nosso menu, do nosso item de menu. E a label também continua sendo o elemento, só que agora vai aparecer carne vermelha, frango e vegetariano, certo? Aí faz bem. Então agora, teoricamente, era para aparecer. Então tá aparecendo lá, né? Queijo, ovo, carne vermelha, frango, vegetariano. A única coisa que tá faltando aqui é ter um botãozinho para quando eu terminar de selecionar acontecer alguma coisa, né? Porque senão ele vai ficar aqui só existindo. Então, aqui no final eu vou criar mais um botão. Agora terminou. Que vai ser o botãozinho de adicionar. E ele já tá reclamando. Não tá. Aí tá, então agora a gente já tem um botão para adicionar. Fechou? Que não tá fazendo nada por enquanto também. Fechou. O nosso botão de adicionar, ele não vai fazer nada por enquanto. Primeiro, a gente precisa entender como que a gente vai pegar o item que a gente está selecionando, então o queijo, a carne vermelha, para depois conseguir fazer esse botão funcionar. Porque se eu quero adicionar os extras e as opções, mas eu não sei que extra e opções eu quero adicionar, nada adianta um botão de adicionar, né? Então, como que a gente faz para pegar essas opções que foram criadas? Para isso, eu vou criar mais um estado. E aí, vamos lá. Que vai ser só o estado que vai guardar para mim as informações dessas opções que o meu usuário clicou lá. Então, post options. E nesse caso eu vou deixar como uma string vazia. Por quê? Porque, pelo menos na minha lógica, eu pensei em criar a string das opções, então mostrar que é queijo e carne vermelha, e aí depois adicionar isso no nome do produto. Então vai ser um hambúrguer simples de carne vermelha com queijo. E
E aí com isso eu consigo pegar essa string, fazer concatenação para ir juntando cada hora a opção que eu estou clicando. Pode ser? Fechou. Então, ela já está aqui, o nosso estado. Vamos popular ele para conseguir puxar o valor dessas opções. O valor dessas opções a gente vai controlar através dos inputs. Então, toda vez que eu seleciono um input, ele executa o evento de change. Então, se eu clico lá no carne vermelha, eu estou executando um change. Se eu clico no frango, ele também está executando um change. Então, toda vez que eu detectar que aconteceu um change no meu radio input, eu vou setar o valor que eu estou pegando agora lá no meu estado. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no input, eu vou fazer o onChange, que é o evento que a gente quer escutar. E aí no onChange, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele execute uma função que vai setar o estado do options igual ao elemento, que no caso vai ser carne vermelha, filé de frango, vegetariano e tudo mais. Só que o estado do options, ele vai ser compartilhado para o options e para o extra. Então, isso, eu vou ter que sempre verificar se eu já não tenho alguma coisa lá em cima não, lá no estado. E aí, se eu tiver alguma coisa no estado, se eu tiver alguma coisa no estado, aí eu pego o que tiver e adiciono mais uma coisa, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Pera. Não vai funcionar. Ou vai, pera, vai. Set options. Eu vou construir, tipo, isso com o template string, tá? Então, eu vou pegar aqui. O options, então, que é o que eu já tenho lá, e vou adicionar o elemento. Faz sentido? Alguém contra? Alguém a favor? Ah, tá. Porque ela sabe certo. Ela tá pegando já. E no de baixo eu fiz a mesma coisa. Então eu pego o que tiver lá no estado e adiciono o próximo elemento. Você resolveu o treta? Já resolveu essa treta? Você resolveu a problema? Não, a primeira coisa que eu tinha que fazer é tirar do